Olá e bem-vindo. Olá, Obrigada por teres Sofia. aceito o convite para estar aqui comigo. Conta-me um bocadinho de quem és e o que é que fazes. Bem, eu sou o Bruno Lange, tenho neste momento quase 30, ainda quase 30, felizmente, muito para viver ainda. Sou de Vila Real, nascido em Vila Real. Estudei Ciências de Desporto na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Durante esse caminho comecei como treinador de futebol, que veio de uma paixão antiga, que foi o futebol, que joguei bastantes anos. E depois surgiu a oportunidade de vir para a China em 2017 primeiro, com uma aventura em Guizhou, uma província que não é muito conhecida, ou é conhecida pelas suas cascatas, mas que ninguém vai lá, ou ninguém vive lá. E uma aventura que foi breve, foram apenas uns meses, mas o bichinho ficou, por assim dizer, e voltei para a China em 2018, desta vez para Xangai, e estou aqui já há 4 anos e meio. É uma cidade incrível, que me fez crescer muito como pessoa e como profissional, e de onde também descobri uma nova vertente da minha vida profissional, que é o coaching, e que aqui online tirei 2 certificações de coaching. Neste momento sou coach não só de futebol, mas coach de saúde, de fitness e de estilo de vida. Bruno, és coach em todos os sentidos, não é? Ou seja, Em todos os isso é perfeito. E és também transmontano, portanto temos algo em comum, não é? Exatamente. Estamos na mesma região do país, o que é extremamente especial para mim porque, quer dizer, não há muitos transmontanos na China, não é? Da minha experiência. Completamente. Portanto, é algo também único. Bruno, estavas a falar um pouco de como é que se proporcionou então essa vida, essa ida para a China. Qual é que foi a reação da tua família, dos teus amigos, quando tu decidiste ir para a China? E como é que realmente, na prática, aconteceu essa vinda para a China? Eu tirei Ciências de Desporto, na UTAD, como referi anteriormente, e entrei em mestrado, na altura. Tanto a licenciatura como o mestrado depois davam-me equivalência às licenças de treinador de futebol. E a partir daí, quase que como comecei a preparar a família e dizer, mais cedo ou mais tarde eu sairei. Para onde não sei, mas mais cedo ou mais tarde sairei. E foi algo que instituí logo na minha família, e neste caso, um tempo antes de sair mesmo, porque era uma coisa que eu sabia que a nível profissional no futebol teria que acontecer, e eu queria também que acontecesse, porque queria viver outras culturas e outras vivências. E depois a oportunidade surge quando estou num período de transição. Eu fiz o meu estágio na Dragon Force no Porto. Na época seguinte, trabalhei lá também como treinador, mas já não em estágio, como treinador da Dragon Force. E no ano seguinte, há um período de transição em que eu estava para mudar de Dragon Force. Na altura estava no Porto e estava para mudar para a Dragon Force de Amarante. E surgiu-me a proposta, algo louca, de ir para a China. Surgiu completamente do nada, a partir de uma pessoa que é o Nuno Barbosa, a qual deixo já uma palavra de agradecimento, que me contactou na altura, porque ele foi chamado para ser o coordenador da academia de futebol que íamos abrir em Suyang, na província de Guizhou, e contactou-me para ser um dos treinadores que íamos levar. E na altura foi uma equipa de 3 pessoas, o Nuno, eu e o Rui, que não conhecia, eu pelo menos não conhecia pessoalmente antes da aventura. E começámos a preparar as coisas. Obviamente que toda a gente fica, vais para a China, o que é que se está a passar? Vais para o outro lado do mundo. E claro, e a preparação é um bocadinho, começa já a partir do momento que a proposta veio e que eu tomo a decisão, começa já em mim mesmo, e depois começa também a preparação da família e dos amigos, porque viver na China não é propriamente estar a 2 ou 3 horas de distância, nem que seja de avião, são um pouco mais, e para além disso as diferenças horárias, as diferenças culturais, é preciso uma certa preparação, mas é algo que estava já em mim, a aventura no estrangeiro.
E falaste-me de que o teu primeiro, portanto, o primeiro local onde ficaste baseado na China foi Guizhou, não é? Foi um local em Guizhou, Suiyang, não é? Que eu Exatamente. não conheço bem Guizhou, quer dizer, eu adoro Guizhou, acho lindíssimo. E acredito que tenha sido uma experiência muito interessante, não é? Mas ao mesmo tempo Guizhou é uma província assim um pouco mais remota na China, não é? Não é a mesma coisa que Xangai, tenho a De certeza. todo. Fala-me um pouco desse processo de adaptação a Suiyang e depois também fazer aqui um pouco, se calhar, o paralelo com a tua experiência posterior em Xangai. Na altura, primeiro voo fizemos diretamente para Pequim, depois de Pequim voámos para Zunyi, que é outra cidade na província de Guizhou, e depois de aterrar lá, fomos de carro 3 ou 4 horas para outra cidade na província que se chama Anshun. Basicamente, depois de uma super aventura de 36 horas ou mais, até chegar ao destino, chegamos a Anshun, que era um sítio, uma cidade, em que o nosso patrão chinês tem um hotel, e ficamos aí nestes primeiros dias. Esta cidade, Anshun, era o primeiro sítio onde iríamos abrir a academia, que passou depois para Suyang por diversas razões. O que é que acontece? Isto foi em 2017, tal como dizes, Guizhou é um bocadinho provincial e algo remoto, e somos estrangeiros. A partir do momento em que saímos de Zunyi a caminho de Anshun, em todos os sítios que parávamos, éramos quase. Eu costumo dizer que éramos um bocadinho pandas num zoo. E toda a gente olhava e nós não percebíamos muito bem a magnitude, talvez, da influência que estávamos a ter naquelas pessoas, porque provavelmente para muitas delas seríamos o primeiro estrangeiro que estavam a ver. E isso aconteceu-nos em todo o lado, em todas as províncias lá, porque como a nossa academia não estava aberta, andávamos muito em viagem de escola em escola, a fazer a promoção da academia, e chegar a uma escola de 2.000, 3.000 alunos, algo remota, mas mesmo assim tem 2.000, 3.000 alunos, e era chuva de pessoas, parecíamos uns atores de Hollywood super famosos. Foi uma experiência diferente, estranha, obviamente, porque em todo lado éramos reconhecidos, sem saberem quem nós éramos. Ficavam a olhar e acompanhar o teu processo, e quando entras na loja e no café e no bar e onde seja, éramos sempre acompanhados por centenas ou dezenas de olhos. E depois, culturalmente, é bastante diferente. Comida, por exemplo, quando se fala em comida chinesa em Portugal, é completamente diferente da comida chinesa na China. Muito poucas parecenças mesmo, posso até dizer. E é uma questão de habitação. Habitação à comida, para mim, não sou muito esquisito em termos de comida, por isso foi razoavelmente fácil. E depois, claro, a questão cultural. Os chineses não são um povo tão afetivo como nós somos. Tem uma forma Não diferente mostram um de sorriso, estar a exatamente. comida. Mas, por exemplo, em Guizhou, eles têm marcas de tabaco, por exemplo, muito famosas. E sempre que encontrávamos alguém, a maneira deles mostrarem um reconhecimento, por assim dizer, era oferecer um cigarro. Também por ser uma marca de lá, por eles terem aquele orgulho da marca de lá, mas também para mostrar aquele estou-te a receber na minha província com coisas da minha província, quero que proves. A questão do Moutai, que tenho a certeza que também conheces, a famosa aguardente chinesa, que estava presente em todos os jantares que fazíamos fora com os nossos chefes e com quem trabalhava na empresa. É realmente uma experiência diferente, mas dou muito valor depois de estar em Xangai essa experiência que vivi, porque sei que se viesse primeiro para Xangai, primeiro não queria sair, não ia viver essa experiência, mas sei hoje que se fosse para lá viver também aproveitava muito mais, porque falo mandarim, por exemplo.
e já Exato. conheço a cultura e já não estranhava certas coisas, já não me recatava em certas coisas. Acho que seria uma experiência diferente, provavelmente mais prazerosa, mas sair de Xangai para viver e não só para viajar, acho que não tomaria essa decisão. Não faria o contrário. Sim, eu acho que, quer dizer, Xangai, eu costumo dizer que Xangai é uma zona de conforto, não é? Para estrangeiros na China. Ou seja, é muito confortável, não nos falta nada, não é? Quer dizer, temos acesso a tudo quanto são produtos internacionais, temos acesso a uma vida noturna, se quiseres, não é? Muito diversificada, temos acesso a todo tipo de eventos, não é? É uma cidade extremamente internacional. Apesar de, pronto, nos últimos 3 anos, claro que foi uma situação também um pouco naturalmente diferente, mas de um modo geral muito, não é? Muito confortável. Claro que quando comparamos com, por exemplo, Guizhou, não é? Ou se quiseres até fazer, por exemplo, o contraponto com... Eu neste momento estou no Camboja a passar uma temporada e é incrível ver como é diferente de viver, por exemplo, em Xangai, não é? Porque, para já, a conveniência que existe na China é uma coisa que não tem comparação em outros países, não é? E especialmente acho que aqui no Sudeste Asiático isso de facto ainda não existe. Mas, de facto, tudo quanto é produtos internacionais, por exemplo, são muito mais caros quando comparado, por exemplo, com Xangai, não é? Portanto, Xangai tem toda essa conveniência que muitas outras partes mais remotas da China não têm, não é? Eu costumo dizer que somos muito mimados aqui. Pede-se comida e a meia hora está na porta, tem-se acesso a todo tipo de produtos, não só a nível de comprar em supermercado, mas também de ir fora comer e tens opção para comer, acho que comida de quase todo o lado no mundo. Tens de beber vinhos de Portugal, vinhos de Espanha, vinhos de França, vinhos do Chile, vinhos da Austrália, vinhos da África do Sul. Tens acesso a tudo nesta cidade. E tal como dizes, não é só o ter acesso a tudo, é a conveniência de tudo. É tudo rápido, vive-se num 200% de ritmo, mas também consegues ter tudo nesse ritmo. Eu sei que visitaste recentemente Portugal. Quais foram, assim, as principais diferenças que tu sentiste quando chegaste a Portugal, ou até mesmo, não é, quando, sei lá, fizeste escala na Europa? Quais foram as principais diferenças que sentiste em relação à China e àquilo que é a tua vida aqui? Neste momento, a primeira diferença que me vem à cabeça, e obviamente que a compreendes, a questão da máscara. Porque desde o período de Covid, que aqui na China nos acostumamos a viver com a máscara a 100% quase do tempo. E foi estranho quase que ter a permissão para tirar a máscara em sítios públicos e em aeroportos e em transportes e tudo mais. Foi bastante estranho e recebido assim com um sentimento quase que estava a ser um criminoso, sabes? Por estar tão habituado. Sei perfeitamente porque isso aconteceu-me em Singapura. Exatamente a mesma situação. Foi chegar ao aeroporto de Singapura, olhar à minha volta, toda a gente sem máscara e eu ainda com a máscara. E depois eu pensar assim, mas será que posso tirar a máscara? Sabes? Portanto, foi exatamente a mesma sensação que estás a descrever. Essa será a primeira diferença que vai à cabeça, obviamente. E depois, claro, e tu sendo transmontana percebes, a maior parte do meu tempo foi passado em Vila Real. O ritmo de vida é completamente diferente. Eu aqui não é que ando com pressa ou estressado, porque já estou habituado ao ritmo, mas ando a 200% e tenho noção disso. Eu acordo às 5 da manhã e tenho isto para fazer, e às 7 da manhã saio de casa e vou para o metro, e o metro sei que me dura isto para chegar à escola a este tempo, e depois estou na escola, e depois saio da escola e vamos, e há sempre coisas para fazer, e mesmo que não haja nada planeado, algo vai surgir. E o ritmo em Portugal, para mim, é super, super relaxado neste momento. Estando a viver aqui já há tanto tempo, chegar a Portugal, só o ritmo das pessoas a andar na rua, dos carros a andar na estrada, da organização de andar na rua, dos lados onde se anda na rua, das pessoas a entrar nos transportes públicos, todo esse tipo de coisas que aqui parece quase uma confusão e quase aleatório, mas que tem a sua própria organização. Para quem vem de fora parece completamente aleatório. Chegar a Portugal é completamente diferente. Sente-se logo no andar das pessoas na rua. É,
É andar quase a correr em Xangai para um andar relaxado em Portugal, por exemplo. É os Sim. carros aqui ultrapassarem pela direita, pela esquerda e tentar chegar a todos os sítios o mais rápido possível. E mesmo os táxis em Portugal parecerem super relaxados comparado com Xangai. Sim, sim. E eu acho que isso é muito. Quer dizer, a China tem muita vida, não é? Tu vês mesmo, por exemplo, os idosos, não é? Nos parques a dançar logo de manhã, não é? À noite. Quer dizer, há muita vida no geral, há muita gente, muita vida, muito. Aquilo que eles chamam de renao, não é? Que é aquele espírito A festivo, quase. excitação. Exatamente, exatamente. E eu acho que isso é assim, é um pouco também, tu vês isso, por exemplo, no Sudeste Asiático, em menor escala, diria assim, mas de facto a China tem isso, acho que é muito especial nesse sentido, não é? E eu, por acaso, estava a falar com um amigo há pouco tempo também, que está de visita à Europa e que me confidenciava exatamente mesmo que, chegando à Europa, ele sentiu que as coisas eram muito paradas, um ritmo muito lento. Pronto, ele sendo simpático, não é? Dizendo assim, não é? Mas ele achou um pouco aborrecido, de certo modo, para viver. Que ele de facto não se sentiria a viver novamente na Europa, não sentiria que isso fosse algo que ele conseguisse lidar, porque depois de ter estado na China tantos anos, e ele já está na China, sei lá, uns 15 anos, de facto voltar é algo, acredito que seja algo difícil, não é? Como é que é ser um expatriado e como é que é ser um português na China? Fala-me um pouco É disso. especial até porque a nossa relação, a relação entre os dois países também é um pouco especial. Não só por Macau, mas por questão das nossas lendas, por exemplo, do desporto na minha área, são muito reconhecidas aqui. Na área de futebol, por exemplo, o Figo teve a academia aqui durante muitos anos. O Cristiano Ronaldo é completamente reconhecido em todo lado. Mas é uma relação especial, acho que começa muito por Macau, mas também pela troca de pessoas que há entre os países. Temos uma grande comunidade de chineses a viver em Portugal, por todo Portugal, e depois temos uma comunidade de portugueses que também vem para cá, obviamente que numa escala muito menor, porque também não somos assim tantos. Quando as pessoas perguntam de onde é que eu sou, e eu digo que sou de Portugal, acho que sinto uma, um carinho diferente do que se eu dissesse que fosse de outro país Dos Estados qualquer, Unidos. da Europa, ou dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou de onde Exato. fosse. Acho que sinto um carinho especial. Acho que não consigo explicá-lo de outra maneira. Sim, e é engraçado que é aquilo que tu dizes, não importa onde na China, pode ser numa província lá remota, numa aldeiazinha perdida no meio de Guizhou ou de Xinjiang, eu não sei, mas tu dizes que és de Portugal e eles imediatamente Cristiano Ronaldo, não é? Silô. O Cristiano Ronaldo, falam-te em Macau, Exato. uh, podem-te falar se souberem da história do pastel de nata, porque isso também já é um produto que se encontra aqui em todo lado. Mas é interessante como, quando se fala em Portugal, eles conseguem ir buscar quase sempre alguma coisa de Portugal que seja. Sim, e lá está, não são necessariamente pessoas educadas, quer dizer, com um grau superior, não é? Qualquer pessoa, não é? Às vezes um turista de táxi, mas que demonstram de facto saber bastante sobre Portugal, claro, né? Dentro desses limites também, dentro desse escopo. Como é que é ser expat? Qual é o lifestyle? Falaste-me um pouco dessa rapidez também. Mas a nível de conhecer outros estrangeiros na China, não é? Há muitos estrangeiros na China, é fácil fazer amigos estrangeiros na China. Como é que é esse lifestyle de expat? Neste momento, por exemplo, não te consigo dizer, nem tenho noção da comunidade estrangeira que existe em Xangai. Mas quando cheguei, sei que andava em torno de 250 mil, 300 mil expats aqui em Xangai. O que é um volume de pessoas bastante grande. Para além de, obviamente, de Xangai ter 25 milhões de pessoas, ou aproximadamente 25 milhões de pessoas, o que são dois Portugais e meio, quase. Exato. Mas chegar aqui, eu acho que, para mim, o que me facilitou essa vida cultural, entrar aqui como treinador de futebol e sendo de Portugal, quase que as pessoas associam que tu sabes dar uns toques na bola. Um, e claro,
o primeiro modo de socializar, não só na minha empresa na altura que entrei, porque também tinha mais treinadores estrangeiros, e eles eram os três espanhóis, e depois começamos a jogar futebol juntos, então abriu-se o mundo do Bruno em Xangai para a comunidade da Liga de Futebol onde comecei. Eu considero que viver num estrangeiro e fechar-me na comunidade portuguesa era como que não aproveitar tudo que a cidade ou a cultura ou a vivência te pode dar. E então fiz questão de chegar aqui e quase que não esconder-me dos portugueses, mas quase que mergulhar de cabeça no mundo estrangeiro. E grande parte da minha comunidade está em países europeus, Espanha e Itália maioritariamente, diria. Mas, por exemplo, para teres noção, a equipa de futebol onde jogo, todas as temporadas teve, se não me engano, mais de 10 nacionalidades, o que te abre, o que é uma expansão do teu mundo completamente diferente. E para além disso, sou uma pessoa que gosto de estar com pessoas. Eu gosto de pessoas, gosto de lidar com pessoas, gosto de boas conversas, gosto de boa comida, gosto de boa bebida. Isso obviamente também ajudou. Acho que estamos mal habituados porque vimos de trás os montes e há boa bebida, boa comida, Exatamente, boas exatamente. pessoas, e então quis comprovar que isso também existe noutros países do mundo. Um, e um bocadinho lancei-me forte nessa área e o futebol ajudou-me muito, porque realmente encontrei aqui uma família. Posso dizer quase que viajando a quase qualquer país do mundo, sei que tenho alguém que me pode orientar, pelo menos por lá. E isso é brutal. Para além de, obviamente, da comunicação cultural que existe e de compreenderes quase outras culturas, não estando lá, mas através das pessoas com quem comunico. Tal como tu também sabes, também gosto de dançar. Já ouvi dizer. E foi uma outra maneira de conhecer outras pessoas, mas realmente essa decisão que tomei quando cheguei de lançar-me ao mundo estrangeiro e de não me fechar no seguro, na zona de conforto de vou mudar só com a comunidade portuguesa, abriu-me outras portas, abriu-me outros horizontes, fez-me crescer como pessoa. Concordo completamente contigo, eu fiz exatamente o mesmo, é assim, eu acho que é muito importante termos também a nossa zonazinha de conforto, digamos assim, para alguns momentos, mas depois, claro que sim, acho que a ideia também é expandir e conhecer outras pessoas e eu acho que pessoas de nacionalidades diferentes, não é? E mesmo os locais, não é? Chineses, eu acho que é muito interessante conhecer e expandir também os nossos horizontes. Em termos portanto, do setor do futebol, tu vieste como treinador de futebol. Como é que é ser treinador de futebol na China? Como é que está o futebol na China? Fala-me um pouco sobre isso. Na altura em que vim, se calhar já vim fazendo a analogia ao surf, já quando a onda já está perto da costa. A China teve um grande investimento no futebol e por isso começou a chamar estrangeiros para ajudar aqui ao desenvolvimento do futebol e houve um grande movimento de treinadores de todas as partes do mundo para a China. Eu vim em 2017 a primeira vez, mas, por exemplo, a Academia do Figo em 2017 já estava em decadência e não a subir. A primeira coisa que te consigo dizer é a comunicação. O treinador tem de conseguir comunicar a mensagem aos jogadores, tem de conseguir dar feedback aos jogadores, não só quando estamos a falar em palestra, mas em termos de exercícios, no próprio exercício. E a comunicação é uma grande barreira. Quando chego aqui, tanto em Guizhou como em Xangai, porque só comecei depois a estudar mandarim quando vim para Xangai. O meu conhecimento era olá, ni hao, xie, obrigado, zaijian, adeus e timbutom. Não percebo. Essas eram as quatro palavras-chave. Então estávamos sempre dependentes de um tradutor que trabalhava connosco e quando se depende tanto de um tradutor, ele tem de ser bom. Por vezes é complicado porque quando falamos, não falamos só com as palavras, falamos com o nosso corpo, falamos com a nossa expressão da cara, falamos com o tom de voz, falamos com muitas coisas, não só no que estamos a dizer. E muitas vezes é difícil trabalhar com tradutores que não percebem essa parte da mensagem e que às vezes estamos a gritar para acordar os jogadores e eles estão a falar super calmos. E às vezes fazemos uma pergunta e eles fazem pergunta, mas respondem logo a seguir, em vez de esperar pelo feedback dos jogadores. Esse tipo de coisas, também, obviamente, o conhecimento de futebol que eles têm é diferente do conhecimento de futebol
que, não, que os treinadores estrangeiros trazem, obviamente, e quando os próprios tradutores não percebem algum tipo de conceitos, algum tipo de exercícios que fazemos no treino, também é complicado. Segunda coisa, o futebol aqui, por exemplo, é muito um espelho um bocadinho da sociedade, que é muito mais focado no individual do que no coletivo. Isso nota-se na maneira, por exemplo, como eles jogam. Tecnicamente, por exemplo, são muito bons. Um contra um, direta competição individual, normalmente também se encontra bastante nível. Quando já chega à parte do coletivo e trabalhar a equipa, já sentem mais dificuldades. E acho que isso é um bocadinho também o reflexo da sociedade e da forma que está organizado o sistema de ensino, por exemplo, chinês. Mas isso é interessante que dizes isso porque, pronto, na minha perspectiva seria um bocado quase o oposto, não é? Porque a tendência é que a sociedade chinesa pensa muito, até em termos de valores sociais, não é? Se falarmos em valores sociais, pensa muito na questão do coletivo, mas não tanto, não é, no indivíduo. Eu acho que nós ocidentais, não é, no Ocidente, pensamos muito mais no indivíduo. Pelo menos essa é a ideia geral que eu tenho. Mas então no futebol funciona se calhar também de um pouco diferente, não é? De Um uma pouco forma. diferente, porque acho que havendo tanta população, um, o que se passa é que quando nasces tens milhões e milhões e milhões de pessoas que nasceram ao mesmo tempo que tu. E enquanto que em Portugal temos um X número de vagas, por exemplo, para entrar na universidade, eles antes disso têm um processo de seleção ainda maior, com o John Cao e com o Gao Cao, que são aqueles dois exames enormes que eles têm no ano 9 e no ano 12 da escola. Um, e acho que isso acaba por, no ensino em si, isto não falo em termos de sociedade, no ensino em si acaba por transformar um bocadinho a criança ou adolescente muito mais virado para si, porque eles têm realmente a quantidade de matérias e tudo que eles têm de estudar e tudo que eles têm de fazer para o John Cao e para o Gao Cao é uma coisa brutal. E então acho que eles acabam por se girar um pouco para eles próprios, porque sabem que vão ter também muita competição depois para entrar numa universidade, por exemplo. E isso depois nota-se um bocadinho no futebol, porque ele com a bola consegue fazer coisas boas. Ele com a bola e diretamente com uma pessoa consegue fazer coisas boas. Quando se aumenta a complexidade por aumentar o número de jogadores que jogam com ele ou contra ele, já é mais complicado eles perceberem essa parte. A parte da colaboração, porque estão um bocadinho como a própria personalidade deles está um bocadinho em competição entre a competição e a colaboração. Então não sabem muito bem lidar com isso. Eu sei que, entretanto, aliás, continuas a trabalhar como treinador de futebol, não é? Mas eventualmente decidiste enverdar também pelo coaching de saúde, bem-estar, coach holístico. Fala-me um pouco de como é que isso surgiu. Lembro-me perfeitamente de estar na universidade, um, e quando entrei não sabia muito bem o que é que queria, apesar de, obviamente, o futebol ser um grande foco, não sabia muito bem por que caminho ia seguir. E sempre, por exemplo, gostei muito de. Na altura era o Biggest Loser, o peso pesado. Na altura não via a versão portuguesa, ou as primeiras versões portuguesas, depois acabei por ver mais tarde, mas as primeiras versões que vi foram as americanas. E o treino, a parte de extrair o potencial e a performance da pessoa, sempre foi uma coisa que me interessou enormemente. Não só no futebol, mas da pessoa em si. E sempre foi uma parte que me interessou. A psicologia também sempre foi uma parte que me interessou. Não foi a prioridade na altura quando escolhi, por exemplo, o curso que ia tirar na universidade. E obviamente que o futebol continua a ser uma paixão, mas o Covid apareceu e veio mudar um bocadinho a vida de toda a gente. E a minha também, que na altura eu volto para a China em fevereiro, início de fevereiro, penso que cheguei aqui dia 6 de fevereiro de 2020, vindo da Indonésia, e entro diretamente no lockdown, aqui, no primeiro lockdown, logo no início do Covid. Estivemos na Indonésia na mesma altura. Parece que sim. E eu chego aqui nessa altura e a minha vida está completamente virada do avesso, porque futebol não existe nessa altura, não se pode sair sequer de casa, não há trabalho, o meu salário começou também a baixar porque não havia trabalho, e entrei num período, por dizer assim, um bocadinho mais negro,
em termos psicológicos, mentais, emocionais. Comecei a enverdar na altura, acho que o meu primeiro ponto foram as TED Talks, porque depois começa-se a aborrecer do Netflix e das séries e não sei o quê, obviamente. E depois comecei a fazer o binge watching, como se costuma dizer, em vez de séries, estava a ver TED Talk. Depois a partir daí conheci a Mindvalley, que é uma empresa de desenvolvimento pessoal, e a partir daí acho que foi uma bola de neve que começou a surgir, porque também eu próprio comecei a fazer coisas e a mudar coisas em mim e a começar esse caminho de voltar à superfície desse espaço mais negro onde estava. Comecei a descobrir coisas, porque eu sempre fui curioso em descobrir aquela coisa que te vai dar aquele extra. Aquele clique, não é? Sempre gostei, exato, e sempre gostei de procurar por coisas que me podem dar uma vantagem por não ser conhecida pela maioria das pessoas, quase que parece injusta. E sempre que vejo alguma coisa nova, em qualquer área, mas no desenvolvimento pessoal, na saúde, no treino, sempre que vi alguma coisa nova, gostava de testar, sempre. E isso sempre foi uma coisa minha. E depois, através dos programas de desenvolvimento pessoal que fiz, depois surge uma certificação ou surgem duas certificações que foram seguidas, uma à outra, mas que saíram na altura. Essa perspectiva holística foi algo que aconteceu no treino de futebol. Que o futebol começa com a parte física, separa-se e vamos correr e vamos subir escadas e baixar escadas e correr para a praia e correr para a montanha. E depois treinamos o técnico. Técnicas tu e a bola e sem adversários, nunca adversários e tal. E depois quando treinamos tática, a equipa toda e não sei o quê. E o futebol evoluiu de uma maneira quase que para um treino holístico no futebol, ou seja, todas as vertentes estão presentes em todo o momento, ou em quase todos os momentos, porque sair ou completamente separar não faz grande sentido. E quando surge a primeira certificação que tirei, é muito nesse sentido, é que tudo está relacionado. Eu sempre quis correlacionar de alguma maneira não só o corpo, mas as emoções e a parte mental e a alma, não só, porque compreendo que tudo está relacionado e tudo tem influência umas coisas com as outras. E essa evolução que tive pessoal também fez-me perceber que era quase injusto saber esse tipo de coisas e saber como fazer certo tipo de coisas e guardar isso para mim, estás a perceber? Fez-me todo sentido, porque também pelo Covid, na altura enverdei por outra área, que é a área da educação, que também sou professor e coordenador de Educação Física e Saúde numa escola. Foi natural, foi intuitivo, foi enverdar por essa área, porque era uma área que eu sempre tive interesse, priorizei o futebol, mas não perdi o interesse nessa área. E percebi que para funcionar na melhor performance que quero, para realizar os meus sonhos ou objetivos, para realmente atingir o meu potencial, tenho que estar no topo de performance e não só ao nível do treino ou não só ao nível da alimentação, porque tudo vai estar relacionado. E essa perspectiva holística interessa-me bastante e é por aí que entro, por assim dizer. E basicamente a mensagem que quero passar para as pessoas é que mesmo que a tua saúde não seja a tua prioridade, há coisas que tens de fazer para poderes fazer aquilo que queres. Porque o corpo, eu costumo dizer, esta é uma das minhas frases de marca, tu podes mudar o que quiseres na tua vida. Os teus pensamentos, as tuas emoções, o teu telemóvel, o computador, o carro, a cor do cabelo, a cor dos lábios, a cor dos olhos, mas o corpo em si não podes mudar. E se acabou, acabou. Tal como acabou para o Stephen Hawking, que tinha a doença que tinha, e era um gênio, mas perdeu-se, entre aspas, o gênio pela doença que tinha. Tal como se perdem enormes génios que normalmente têm essa associação a um estilo de vida diferente, normalmente não muito saudável, e perdem-se tantos génios porque não cuidam de si próprios, e podia-se extrair tanto mais dessa genialidade. A minha mensagem é: só tens um, trata dele, porque sem ele não vives. E com ele, a trabalhar na máxima performance, tu próprio vais conseguir atingir o teu propósito na vida e abrir aquela empresa e ser aquele CEO que tu queres, ou marcar a diferença numa área qualquer, mas precisas dele.
Sim, porque normalmente também, quando a pessoa negligencia, por exemplo, a saúde, ou o corpo, não é? Todas essas questões, isso é um reflexo também da parte mental, não é? Ou seja, nada está separado. Ou seja, aquilo Exatamente. que nós negligenciamos diz algo sobre nós, não é? Tal como o nosso espaço, por exemplo, não é? O espaço onde vivemos, se for um espaço, não é, desorganizado, sujo, etc., influencia-nos, não é? Influencia o nosso estado mental, mas também é um reflexo do nosso estado mental, Exatamente. nossas É crenças. como um ciclo. Como sabes, também partilho esse grande gosto pelo desenvolvimento pessoal, não é? Também eu sou coach de vida, life coach, portanto acho que isso é uma área com muito potencial na China, não é? Mas também com muitas limitações, do meu ponto de vista. O que é que tu achas? Quais são como é que vês esse desenvolvimento do setor, no teu caso, mais da vertente da saúde, do bem-estar, mas no geral também do coaching? Tal como dizes, é um sítio que tem um enorme potencial. Xangai, por exemplo, tem um enorme potencial para atingir mercado não só chinês, mas mercado internacional. O que se passa aqui, ou pelo menos opinião pessoal, é que aquilo que se está a desenvolver no Ocidente já está numa fase mais avançada do que aqui. E, por exemplo, perceber a diferença, por exemplo, no meu caso, que sou coach de saúde fitness, um, para as pessoas perceberem a diferença entre um PT, entre um personal trainer e um coach, é um bocadinho difícil de explicar. Quase que não te dão as valências que tu tens, porque te associam a uma determinada área específica. O potencial é tão grande porque ainda está realmente nessa fase a nascer. Tal como, por exemplo, eu achei que a China tinha um enorme potencial no futebol, porque também é uma coisa que está num estado de bebê ainda. E a área do coaching eu vejo um bocadinho assim. Há pessoas, muitas pessoas já, obviamente, o contexto chinês tem sempre muitas pessoas, mas há muitas pessoas já aqui que começam a perceber o coaching, começam a perceber, por exemplo, na área da saúde, começam a enverdar por aulas de yoga, por exemplo, as práticas de sound healing, da terapia do som. Já aparecem essas coisas, mas são ou ainda estão num estado chamando-lhe elitista, sem a parte negativa dessa palavra. Só porque essas pessoas, porque já estão num contexto diferente de vida, já têm outro tipo de experiências e já sabem os benefícios que as práticas de coaching têm, para além de saber os benefícios de que o coaching e o que o coaching é. Acho que está numa fase tão bebé que as pessoas não sabem bem o que é um coach. Porque no inglês, o coach pode ser tanta coisa, tal como tu disseste, tu és um coach em todas as vertentes. Porque aqui eu sou coach, futebol coach, sou coach, o health coach. Então, a palavra coach no inglês, como não há dissociação, como em português fazemos de treinador, normalmente associa-se a desportos, e depois o PT foi uma palavra que se associou à língua portuguesa também, toda a gente sabe que é um PT, um personal trainer, e a palavra coach também não a traduzimos e acabou por ficar na sua categoria, uma categoria à parte. Na língua inglesa, como temos o coach para tudo, acaba por ser um bocadinho confuso. Acho que também não ajuda. Sim, 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 concordo contigo, concordo contigo. E aquilo que eu sinto é como tu disseste, não há uma distinção clara, por exemplo, entre o que é um motivational speaker, não é? Ou o que é um coach, ou o que é às vezes um formador, não é? Um trainer. Ou seja, eu acho que na China Ou é um tipo psicólogo. Há pessoas um que me psicólogo. perguntam se eu sou um psicólogo, um psicoterapeuta. Exato, ou seja, é pôr tudo no mesmo saco, no fundo, não é? E depois as empresas, às vezes, a mim acontece-me procurarem, não é? E quererem, é assim, eu acho que também na China, neste momento, é difícil, bem, podes-me corrigir se eu estiver enganada, mas da minha perspectiva é difícil viver de coaching puramente, propriamente dito, não é? Ou seja, somente de coaching. Normalmente os coaches têm um negócio que também tem outras vertentes, não é? Também são, não é? São oradores, são formadores, têm outras valências, têm os seus cursos. Como é que tu vês isso também? Porque eu sei que
não só da China, não é? Ou seja, coaches, por exemplo, em Portugal, daquilo que eu falo, existem sim, há algumas pessoas que conseguem fazer carreira somente de coaching, mas de facto é um bocado raro, não é? Eu acho que também passa um bocado porque quando tu te transformas ou fazes de tua opção ser coach, no fundo tu queres ajudar pessoas e queres ajudar essas pessoas a chegar à melhor versão delas próprias, a chegar ao próximo nível. E acabas por ter uma razão para, se não consegues, nem é por se não conseguires na vertente do coaching, tu acabas por querer ajudar toda a gente. Mas se pensares nas 24 horas que toda a gente tem um dia e que tens, ou que deverias pelo menos tirar 8 horas para dormir, não podes ajudar toda a gente. É impossível. E por isso, quando um coach entra na vertente de autor, entra na vertente de falar em público, de masterclasses ou de sessões ao vivo, acho que é, obviamente, por uma questão monetária também, mas acho que é mais pela parte de quero atingir uma audiência maior. Quero tentar expandir a minha influência ou a influência da minha mensagem. Bruno, tu sentes que os chineses se preocupam cada vez mais com saúde, cada vez mais com alimentação, desporto? Achas que é algo que tem vindo... Qual é a evolução que tem vindo a ser feita nesse sentido? Eu, sinceramente, acho que isso se vê muito a nível das gerações. Tal como falaste, os idosos aqui são muito ativos. De manhã apanham-se a andar pelos parques todos. À noite, tal como disseste, ou à porta dos prédios, ou à porta dos shoppings, estão eles com a sua música a dançar. Isso é brutal. Eu adoro ver isso. E foi das primeiras coisas que adorei quando cheguei aqui e vi isso. Quase no primeiro dia ou na primeira noite. O que se passa é que essas pessoas vivem como sempre viveram ainda, com uns upgrades, por assim dizer, porque toda a gente aqui sabe usar um telemóvel, por exemplo. O que se passa das outras gerações à frente é que foram expostas sem proteção ao Ocidente, à fast food, por exemplo, à internet, todo esse tipo de coisas, sem ter formada, entre aspas, uma identidade já. E então, por exemplo, o nível de obesidade na população chinesa, a partir do momento em que entram cá as cadeias de fast food, aumentou em massa, exponencialmente. O que acho que se está a passar agora é, depois dessa onda enorme de aumento de problemas de saúde, derivado a coisas que eles não estavam protegidos para, por assim dizer, acho que agora se começam a perceber. E o a perceber, tal como sabes, é o primeiro passo para depois a mudança ocorrer. E acho que hoje, mesmo os pais dos meus alunos, por exemplo, encontram-se algo preocupados se o filho é obeso ou se tem um bocado de peso extra. E preocupam-se porque sabem que a geração dos pais deles não tiveram esse problema, porque viveram da maneira como sempre viveram, e a obesidade, e tal como tu dizes, se calhar, ou dizias, e eu dizia também, eu acho que nunca vi um chinês gordo em Portugal, e chegar aqui em 2017, quando cheguei, e ver que, pela influência do Ocidente e da fast food e tudo mais, começar a ver um chinês gordo, por exemplo, para mim foi um bocado de choque, porque não esperava. Tinha essa ideia de que realmente eles eram muito ativos. Vê-se muitas pessoas a jogar badminton lá fora, as danças, as caminhadas, os parques estão sempre cheios. Vê-se muita gente ativa aqui. Depois passou, foi naquela geração que eles apanharam tudo o que veio de novo. A novidade, obviamente, é sempre atraente. Veio de novo e veio chocar completamente com o estilo de vida deles, e que eles não estavam preparados para as possíveis repercussões disso. Mas acho que hoje, a geração de hoje já começa a perceber que tem de voltar a pôr travão um bocadinho nesse tipo de coisas, e já se encontram mais preocupados com a saúde outra vez, porque se aperceberam de que estamos a caminhar num sentido
que não é sustentável. Eu estava a pensar, porque assim, na minha experiência, não é? Eu quando vim para a China, eu na verdade ganhei bastante peso. Até porque com o arroz, não é? Porque todas as refeições quase têm grandes porções de arroz, massa, não é? Portanto, muita caloria também, muita gordura, não é? Na verdade, as comidas. Os óleos, eles usam muito óleos. Exato. Portanto, nesse sentido, eu diria que não só talvez o fast food, mas mesmo as comidas locais também nem sempre são escolhas muito saudáveis, não é? E aquilo que tu vês é que porções de carne, normalmente, a não ser que vás a um restaurante fancy, ocidental com, não é, um bife, normalmente são porções de carne pequena, não é? É o prato tradicional chinês tem pequenas quantidades de carne. Portanto, desse ponto de vista também acaba por não ser tão saudável, não é? E depois há a questão, eu acho que uma das diferenças que eu senti aqui foi, por exemplo, não encontrar muitos restaurantes de saladas e de coisas assim mais saudáveis, tipo vitaminas, sei lá. Eu lembro-me na altura achar onde é que estão vitaminas na China? Precisamos de trazer vitaminas, não é? Porque não há. Claro que, entretanto, eu acho que isso nos últimos anos tem sido desenvolvido e já encontras bastante. Inclusive é um Waimai, não é? Portanto, podes pedir saladas E facilmente. por aí se percebe, por exemplo, o que falas as pessoas começarem a perceber-se que precisam de cuidar da saúde, a quantidade de restaurantes que continua a abrir, dedicados a basicamente saladas e a superfoods e a saudável, é enorme. Quase que ultrapassa a quantidade de restaurantes que vês de KFC, de Burger King, de McDonald's. E isso acho que também demonstra um desejo da população de girar outra vez para um caminho muito mais saudável. Exato, isso faz muito sentido. No caso de alguém estar a ver que queira vir trabalhar para a China, que esteja interessado em desenvolver uma carreira como treinador de futebol, ou como professor de desporto, ou digamos como coach, não é? De bem-estar e saúde, o que é que tu recomendarias? Quais seriam os conselhos e como procurar opções de trabalho? Ou que outros conselhos tens para alguém ter interesse? Eu acho que primeiro é preciso ter esse espírito aventureiro para sair do nosso país, por exemplo, e para vir trabalhar para uma zona onde estamos a por volta de 15 mil quilómetros de casa e preparar-se para ter essas questões da distância e as questões de diferença horária, porque depois no inverno são 8 horas e no verão são 7, esse tipo de coisas, obviamente que existem. E acho que tem de haver uma preparação psicológica, emocional, antes de dizer estou preparado para a aventura e vir com o espírito aberto. Vir com o espírito fechado poderá entrar em choque com a cultura daqui. Há pessoas que aqui não aguentam 1 ou 2 meses porque vêm de mente fechada e entram em choque. Eu acho que vir de mente aberta permite-te realmente explorar a cultura. Porque sim, é um choque ao início, mas tem tanta coisa boa para aproveitar e para descobrir. Na língua, por exemplo, eu agora, se eu vir o meu telemóvel no Duolingo, já vou há mais de 1400 dias a estudar todos os dias, e o chinês é uma das principais línguas que estudo. O mandarim é fascinante. Ainda não me mandei a escrever manualmente, mas escrevo no telemóvel e falo e consigo ler. Manuscrito é mais difícil porque, tal como a caligrafia portuguesa diferencia-se de pessoa para pessoa, aqui é igual, e às vezes é difícil perceber. Mas a questão da língua é uma questão, se uma pessoa, por exemplo, vier fechada no princípio, eu não vou aprender mandarim, isso é muito difícil. Acaba por, primeiro, a tua conexão com as pessoas é diferente, porque mesmo que o teu tom esteja errado e que a palavra esteja errada, mas eles percebem que tu estás a forçar, é uma realidade diferente, mas que, tal como o nosso lado, por assim dizer, isto sem querer dividir o mundo, tem as suas coisas boas e as suas coisas más, aqui é exatamente o mesmo. E acho que, sinceramente, o país, a China, está muito interessado em receber pessoas boas. E recebe as pessoas boas bem. Para quem vem com essa mente aberta, com esse espírito aventureiro e com vontade de aprender e de explorar. A nível pessoal, eu acho que cresci, já farei mais ou menos 5 anos. Eu acho que cresci 10 ou 15 ou 20
estando aqui. Só de pensar, por exemplo, uma coisa que é pequeníssima, mas eu estudei na Alemanha cerca de meio ano e na altura estávamos entre vamos estudar alemão ou não vamos estudar alemão, porque nos ofereceram essa possibilidade. E nós dissemos não, a vida é demasiado curta para aprender alemão. E hoje aprendi mandarim. Esse tipo de coisas, esse tipo de pequenas coisas que se ganha. Depois, como encontrar a maneira mais fácil, diria, de ser contactar com alguém que saiba que já esteve aqui ou que está aqui, porque estando em Portugal, por exemplo, o que sei hoje de sítios onde procurar, no WeChat, por exemplo, na rede social daqui, mesmo no LinkedIn, mesmo por outros lados, é completamente diferente. Então, contactar com uma pessoa que já aqui esteve, acho que será sempre a maneira mais fácil, porque também te saberá indicar, mesmo que não seja algo da tua área específico, ou que não saiba algo em específico relativamente à área que estás à procura, saberá alguém, conhecerá alguém que te poderá indicar. A nível do futebol, por exemplo, na plataforma Football Jobs, aparecem muitas propostas para cá. No LinkedIn também aparecem algumas. Num site, acho que se chama Indeed, também aparecem algumas propostas. Se quiseres e estiveres naquela de não sei se vou gostar, se vieres de mente aberta, acho que vais gostar, certamente. E se vieres com esse espírito de aventura, vais adorar estar aqui, porque agora realmente... Falando agora para ti mesmo no passado, portanto, se tivesse a oportunidade de dizer algo ao Bruno que chegou à China há 5 anos atrás, o que é que lhe diria? Aprende mandarim mais cedo. Essa seria a primeira. Não, porque é o que eu te digo. Eu sei que a experiência que eu vivi em Guizhou seria completamente diferente. E eu ia gostar muito mais. Porque nesse princípio eu comunicava com as pessoas através do telemóvel. Ou seja, eu tinha de escrever uma mensagem no telemóvel, para o telemóvel traduzir, para depois mostrar. Dava confiança a esse Bruno para dizer foi a opção certa, vais gostar, vais adorar, vais crescer um montão. Porque acho que na altura, quando vais e tomas esse passo enorme, tal como qualquer passo enorme na vida, o sair da zona de conforto gera sempre dúvida. E acho que esse Bruno que chegou à China era simplesmente dar-lhe uma palmada nas costas e dizer que vai tudo correr bem e que tomaste a decisão certa. Tão bom e que forma bonita também de terminarmos aqui este episódio. Obrigadíssima, Bruno, pela tua partilha. Obrigado eu pelo convite. Estou certa de que muitos irão beneficiar também destes teus conselhos e desta tua perspectiva sobre como é viver na China, da parte de alguém que realmente vive e tem vivido na China pelos últimos 5 anos. Obrigada, Bruno, e o resto, boa noite. Muito obrigado. Boa noite para ti.